Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja Batista na Praia de Ramos. Estamos aí na continuação das lições da Escola Bíblica da Igreja. Estamos aí na condição de aproveitar o que está sendo colocado. A gente vai estar vendo no dia de hoje a relação da bênção da reconciliação, tá? A bênção da reconciliação. Então hoje é a lição 10, depois vem a lição 11, 12 e 13. Aí fecha mais esse trimestre. Estamos em março, estamos caminhando aí para quase a metade do mês, do ano, né? E graças a Deus por isso, né? Vamos lá. Fazer a oração e a gente dá prosseguimento aqui. Deus, no nome de Cristo Jesus, o Senhor permita que todos os alunos e professores nesse dia, nessa hora, estejam revendo ou até mesmo compreendendo melhor na multidão, na igreja, junto na comunhão, aquilo que o Senhor disse, falou ao longo da semana através da sua palavra e a observação da revista. No nome de Cristo Jesus, todos os alunos, professores, sejam ricamente edificados pelo Senhor e Teu Espírito Santo conduza a cada um a praticar aquilo, colocar em prática aquilo que o Senhor deseja e que realmente irá glorificar o Teu nome. Em nome de Cristo Jesus eu te oro, te agradeço. Amém. Gênesis capítulo 32. Pegue sua Bíblia aí. Gênesis 32. A bênção da reconciliação é a lição de hoje. Nessa lição a gente vai estar vendo os objetivos dela, compreender o tema, eleição na vida particular de cada um, eleição particular na vida de cada um, reconhecer a necessidade da confissão, assumir que ser uma bênção muitas vezes implica renúncias e perdas. Ser bênção muitas das vezes implica renúncia e perdas. Texto bíblico, Gênesis capítulo 32 até o 36. Então, 32, capítulo 33, 34, 35, 36. 5 capítulos, né? Do 32 a 36 baseará, né, essa lição do dia de hoje. Texto áureo, né, o único versículo a ser lido, 32, 30. Gênesis 32, versículo 30, diz assim: Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e, todavia, minha vida foi poupada. Gênesis 32, versículo 30. Lê aqui na página 57. Nesta lição é analisada uma parte importante da vida de Jacó, que, apesar de ter visto a face de Deus, teve uma vida poupada. Mas este fato é somente o resumo desse inusitado acontecimento. Na lição estudada, outros aprendizados podem ser absorvidos a partir do texto analisado. Neste estudo, também são descortinados alguns acontecimentos inusitados, como, por exemplo, o significado da junta da coxa de Jacó ter sido machucada durante a luta que tivera com um homem. Há, inclusive, bastante discussão
acerca de quem seria essa pessoa. Aqui será debatida algumas possibilidades mencionando as mais importantes. Alguns defendem ter sido um anjo, outros tão somente um homem, havendo ainda quem defenda ter sido o próprio Deus. Virando a página 58 da revista Atitude, falando sobre Gênesis, página 58. O termo Peniel significa a face de Deus. Atualmente, a localização exata daquela região é incerta, restando tão somente especulação de não muito credibilidade. Contudo, são mais as lições teológicas do que geográficas que mais importam no texto. Apesar do texto afirmar ter sido um homem que lutou com Jacó, parece, da análise completa da história, ter sido um ente espiritual. O texto de Oséias, capítulo 12, versículo 3 e 4, incentiva tal compreensão. Dentro do ventre, pegou o calcanhar do seu irmão, lutou com Deus no vigor da sua idade, lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe fez súplicas. Encontrou Deus em Betel e ali falou com ele. Oséias, capítulo 12, versículo 3 e 4. Bem verdade que no excerto acima há também menção a um anjo, mas não raras vezes as escrituras se referem a Deus como o anjo do Senhor, como por exemplo na história em que Moisés se encontra com Deus na sarça ardente. A ideia de ter sido a luta travada com o próprio Deus certamente se assemelha à mais coerente, haja visto o contido no versículo 30. De fato, viu Deus face a face. O contexto em que se deu o encontro de Jacó face a face com Deus surge durante a sua caminhada para se encontrar com Esaú, seu irmão. Jacó estava indo ao seu encontro, com muito receio de que algo de ruim pudesse acontecer a ele e à sua família. Como o texto bíblico afirma, e Jacó orou: ó Deus, meu pai, Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para a tua terra e para os teus parentes, e eu te farei bem. Não sou digno de menor de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, porque passei este Jordão apenas como meu cajado, e agora volto em 2 grupos. Peço-te que me livres da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Não permita que ele venha matar a mim e as mães com seus filhos. Gênesis capítulo 9, capítulo 32, versículo 9 até o 11. Ele, Jacó, sabia que seu irmão podia estar bastante irado devido aos eventos ocorridos entre eles no passado. E nesse momento de muito medo, Jacó orou pela primeira vez. Muitas vezes as situações de medo e adversidade animam a busca por mais intimidade com Deus. O receio de que Esaú lhe fizesse mal levou a Jacó a uma maior intimidade com Deus. Muitas provações e lutas são permitidas para que as pessoas possam nutrir um relacionamento mais saudável com o Senhor. São como cordas que puxam homens e mulheres para mais perto daquele que pode solucionar todas as demandas existentes. Entretanto, muitas vezes a resposta de Deus à oração de seus filhos não corresponde ao esperado. As pessoas têm a falsa noção de que Deus entrará sempre pela mesma porta, mas a variedade da operação divina não encontra semelhança. Deus costuma surpreender. Conta-se de George Miller, criador de diversos orfanatos na Inglaterra,
Certo dia estava sem comida para oferecer às suas crianças. Ele se sentou à mesa, reuniu todos e fez uma oração, pedindo o pão de cada dia. 2 minutos depois, o leiteiro disse que o carro tinha quebrado ali na frente e que não teria conserto, o que impedia de fazer as entregas, perguntando, por fim, se aquela instituição poderia auxiliá-lo recebendo aqueles alimentos. Muitas pessoas em momentos de crise, esperando o carro de leite quebrar na frente das suas casas, mas Deus pode querer fazer algo distinto, utilizar ferramentas mais variadas. Ok? Isso já é a página 59, tá? Passou a 58, estou na página 59, tem um destaque aqui, né, no meio da página 59. As pessoas têm falsa noção de que Deus entrará sempre pela mesma porta, mas a variedade da operação divina não encontra semelhança. Então tem essa observação aí, esse detalhe sobre as variadas possibilidades da aparição de Deus na vida daquele que o espera. Continuamos lendo na página 59. Da mesma forma, enquanto estava na terra, em carne, Jesus fez seus milagres de modo distinto. Ele curou com toque, sem toque, de uma só vez, parcialmente, com lodo, sem lodo, presencialmente. No contexto do evento analisado, percebe-se que era possível que houvesse um grande conflito entre Jacó e Esaú. Tanto era provável que Jacó elaborou uma estratégia para o caso de que acontecer uma tragédia, protegendo protegendo a quem mais amava, respectivamente, como ensina o texto. Jacó levantou os olhos e viu que Esaú estava vindo com 400 homens. Então repartiu os filhos entre Leia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, depois Leia e seus filhos, e Raquel e José por último. Gênesis 32, versículo 1 e 2. Nessa dinâmica, o pior que poderia acontecer com alguém que estava prestes a enfrentar uma guerra era a ocorrência de uma lesão física. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Jacó em Peniel. Porém, Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Página 60, Gênesis capítulo 32, versículo 24 e 25. É a menção aí da luta de Jacó com o homem, ok? Como foi na introdução dessa lição, não pode-se dizer que foi um anjo, pode-se dizer que foi um homem, pode-se dizer que foi o próprio Deus. Mas a gente vê isso claramente na Bíblia, a luta de Jacó com algo que ele não esperava. E principalmente mediante a situação, ele está com sua coxa tocada, deslocada, machucada, deu mau jeito. Isso foi ruim porque diante da situação, da possibilidade de confronto com seu irmão Esaú, ele poderia dificultar, ele teria uma dificuldade em, quem sabe, até mesmo correr para se defender, etc. e tal. Mas a gente sabe que no decorrer da história, a gente vê algo inusitável, onde Deus opera mais uma das suas bênçãos. Tá? Continuando lendo na página 60, a bênção maior que Deus concedeu a Jacó foi fazer com que ele dependesse completamente do auxílio divino para a solução do problema.
a bênção maior que Deus concedeu a Jacó foi fazer com que ele dependesse completamente do seu auxílio divino para a solução do problema. Olha só, a bênção muitas das vezes não é física, mas e muitas das vezes a bênção é espiritual, é algo que transcende a questão do toque, da vista, do apalpar, mas sim a dependência de Deus é uma bênção. A dependência de Deus é uma bênção. O que se aprende a partir de um evento bíblico não pode permanecer tão somente no mundo das ideias, mas avançar para a prática da lida diária. A teologia, o conhecimento teórico acerca de Deus é tão importante quanto o desenvolvimento da vivelogia, da praxis cristã. O conhecimento que permanece estagnado na mente e não se expande para as mãos e os pés não produz efeito desejado por Deus. Neste momento, é tempo de perceber o que se pode aprender a partir da história bíblica, enfocada para desenvolver a vida pessoal de cada leitor. Esta é uma questão eminentemente pessoal. Pode-se incentivar e ensinar, mas o colocar em prática é tarefa indelejável. É tarefa indelejável. Então, a metade da página 60 já foi. A leitura da lição está sendo feita. A gente vai entrar na lição em foco da lição 10 e para tomar uma atitude. A história de Jacó pode incentivar a confiança, principalmente da força do Senhor, muito mais do que naquela que cada um possui. Depois que encontrou Deus em Peniel, a maior bênção que Jacó recebeu foi um prejuízo. Aquele toque em sua coxa o tornou manco, contudo o elevou para a condição de um homem mais dependente de Deus. Uma perna pior pode levar à força de um combatente. Se ele passa a lutar seus combates confiando mais no poder de Deus, esse evento em muito se assemelha à história de Gideão, que lutou contra os midianitas com apenas 300 homens. Apenas 300 homens. Para que, por meio da vitória, não viesse o orgulho, mas a glória a Deus é o que ensina. Juízes, capítulo 7, versículo 2. O Juízes é um dos livros iniciais existente na Bíblia, tá? Então, quem desfolheia a Bíblia encontra 66 livros divididos sequencialmente, tá? E Juízes é um desses livros, tá? Então ele está seguido aí logo lá no início da Bíblia, tá? Vai passar 5 livros e depois virá Juízes, tá? Josué, Juízes, estará aí nessa meiuca Juízes, tá? Juízes é um livro que existe dentro da Bíblia. Capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantaram-se de madrugada e acamparam junto à fonte de Oreb. O acampamento dos Medianitas estava ao norte, no vale perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é grande demais para eu entregar os medianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Juízes capítulo 7, versículo 2, tá? O menos, às vezes, torna-se mais quando acompanhado da presença de Deus. O apóstolo Paulo reverbera
esse ensinamento quando afirma em 2 Coríntios 12:11. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. O segredo da vida cristã é confiar em Deus para alcançar a vitória. Ao homem cabe fazer tão somente sua parte, que é o passo menos difícil. As ações fundamentais competem somente a Deus, como ensina Provérbios 21:31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O sucesso verdadeiro da vida depende do poder de Deus e da submissão do homem. Ok? A lição em foco fala sobre isso. Para tomar uma atitude, já na página 61. Jacó se encontrou com Deus e isso modificou sua vida. A partir do momento em que ficou face a face com Deus, sua vida não foi mais a mesma. Assim como na história de Jó, que somente conhecia Deus de ouvir falar, mas depois ouviu com seus próprios olhos. O relacionamento de Jacó com Deus encontrou um divisor de águas em determinado momento de vida. Deste encontro com Deus, Jacó saiu diferente e abençoado, como todos aqueles que um dia têm o seu Peniel, conseguindo enxergar melhor o Senhor Deus. Okay? Enxergar melhor o Senhor Deus faz toda a diferença aqueles que servem e buscam o seu poder, tá certo? Lembrando que Deus vai agir e a forma dele agir compete tão somente a ele. Nós devemos tão somente acreditar e entender aquilo que Deus está fazendo. E lógico, sempre pensar que o melhor ainda está por vir. Não é o hoje que deve determinar o quanto eu devo amar a Deus, mas não somente hoje, mas amanhã, depois de amanhã e sempre determinará o quanto eu amo a Deus, independente de qualquer situação. A bênção da reconciliação, tá certo? A gente vê aí que a bênção é a dependência de Deus em todas as coisas, que tudo irá acontecer para melhor, segundo a condução, direção de Deus. Deus abençoe você, toda a sua família. Essa é mais uma lição, extraída aí da revista Atitude, voltada para o grupo jovem, Estudos no livro de Gênesis. Encerro aqui essa 10ª lição. Semana que vem já é a 11ª lição. Então, obrigado por você estar assistindo até agora. Deus abençoe você. Cada vez mais a iluminação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida para compreender mais e mais sobre a palavra dele. Oremos. Obrigado, Deus, pela a bênção de ter o Senhor como Deus e depender tão somente do Senhor. Faz de nós pessoas mais que vencedores, pessoas ricas, pessoas com vantagens, porque temos um Deus para conosco, que é o Senhor mesmo. Muito obrigado por isso, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.